Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, parece estar preso em um ciclo interminável? Aquela sensação de estar nadando contra a correnteza, onde cada braçada para frente é seguida por duas para trás? Não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo experimentam essa mesma luta silenciosa todos os dias. A sensação angustiante de que algo invisível está trabalhando contra você, minando seus esforços e sugando sua energia vital. Imagine por um momento que sua vida é como um jardim. Você planta sementes de esperança, rega com dedicação, cuida com paciência, mas, inexplicavelmente, as mesmas ervas daninhas continuam a aparecer, sufocando seu crescimento nos mesmos lugares, nos mesmos padrões. E se eu lhe dissesse que esses ciclos destrutivos não são coincidência? Que por trás dessas repetições aparentemente aleatórias existe uma influência mais profunda e sutil operando em sua vida? Hoje, vamos mergulhar em um tema que muitos evitam por medo ou desconhecimento. Vamos iluminar os cantos escuros onde se escondem as influências espirituais negativas que podem estar sabotando sua jornada. Não com medo ou superstição, mas com conhecimento, discernimento e, acima de tudo, esperança. Porque identificar o problema é o primeiro passo para a libertação. A verdade é que a liberdade espiritual não é um luxo, é seu direito de nascença. E hoje, você está prestes a dar um passo corajoso em direção a essa liberdade. Este não é apenas mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal. É um convite para abrir os olhos para uma dimensão frequentemente ignorada de nossa existência, uma dimensão onde batalhas invisíveis são travadas diariamente. Vivemos em uma sociedade que nos ensinou a buscar explicações puramente físicas e psicológicas para nossos problemas. Consultamos médicos para dores inexplicáveis, terapeutas para ansiedades persistentes e coaches para bloqueios profissionais. E embora esses recursos sejam valiosos e necessários, existe uma dimensão frequentemente negligenciada, a dimensão espiritual. Muitos de nós fomos condicionados a pensar que influências espirituais negativas são coisas de filmes de terror ou crenças primitivas, que pessoas modernas e esclarecidas não deveriam considerar tais possibilidades. Este é o primeiro paradigma que precisamos quebrar. A realidade espiritual não contradiz a ciência ou a psicologia. Ela complementa essas perspectivas, oferecendo um quadro mais completo da experiência humana. Os ciclos negativos em sua vida podem ter componentes físicos, emocionais e circunstanciais. Sim, mas quando você tentou todas as soluções convencionais e ainda assim permanece preso no mesmo padrão, talvez seja a hora de considerar uma influência que opera além do visível. Opressão espiritual não significa estar possuído ou ser mau. Significa simplesmente que forças invisíveis estão exercendo influência sobre aspectos de sua vida. Pense nisso. As maiores tradições espirituais e religiosas do mundo, apesar de suas diferenças, concordam em um ponto fundamental. Existe uma batalha constante entre forças de luz e trevas, entre o bem e o mal. Esta não é uma superstição medieval, mas uma sabedoria ancestral que atravessou milênios, culturas e continentes. O que se você descobrisse que aquele vício que ressurge toda vez que você está prestes a alcançar seu objetivo não é apenas falta de força de vontade? E se aqueles relacionamentos tóxicos que parecem se repetir com pessoas diferentes, mas padrões idênticos, não fossem apenas má sorte ou escolhas ruins? E se aquela depressão que volta sempre no mesmo período, apesar de todos os medicamentos e terapias, tivesse raízes mais profundas que apenas desequilíbrios químicos? Estou convidando você não a abandonar o pensamento racional, mas a expandi-lo, a considerar que o universo é mais complexo e multidimensional do que nossos 5 sentidos podem perceber, e que talvez
Apenas, talvez, sua libertação esteja esperando do outro lado dessa expansão de consciência. Então, como identificar se os ciclos negativos em sua vida têm uma dimensão espiritual? Vamos observar os sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que falam volumes quando você sabe o que procurar. O primeiro e mais evidente sinal é a repetição inexplicável. Você já notou como certos problemas parecem ter um padrão quase matemático em sua vida? Talvez seja aquela crise financeira que surge sempre quando você está prestes a conquistar estabilidade. Ou aquele conflito familiar que explode exatamente quando as coisas estavam finalmente em harmonia. Não são coincidências, são ciclos. Observe também as coincidências perturbadoras. Você está prestes a dar um passo importante em direção aos seus sonhos e, repentinamente, uma série de obstáculos aparentemente não relacionados surgem simultaneamente. Seu carro quebra, você adoece, um conflito inesperado surge no trabalho, tudo ao mesmo tempo, como se algo estivesse coordenando esses eventos para desviá-lo do seu caminho. Outro sinal revelador é a sensação de peso ou opressão inexplicável. Aquela angústia que parece se instalar em seu peito sem motivo aparente. A fadiga persistente que não responde ao descanso. Os pensamentos intrusivos que sussurram que você não é capaz, não é digno, não merece ser feliz. São correntes invisíveis pesando sobre sua alma. Preste atenção também aos sonhos perturbadores recorrentes. Nosso subconsciente muitas vezes capta influências espirituais que nossa mente consciente filtra. Pesadelos repetitivos, especialmente aqueles que envolvem ser perseguido, atacado ou aprisionado, podem ser reflexos de uma batalha espiritual real. E talvez o sinal mais devastador, a sensação de que algo foi roubado de você. Sua alegria, sua paz, sua esperança, qualidades que antes definiam quem você é, agora parecem distantes, como se uma força invisível as tivesse arrancado de suas mãos. O mais perturbador é que quanto mais você luta contra esses ciclos, usando apenas ferramentas físicas e psicológicas, mais exausto você fica. É como tentar apagar um incêndio elétrico com água. Você não está combatendo a fonte real do problema e isso pode até piorar a situação. A frustração se acumula, a desesperança cresce e o inimigo invisível ganha força com seu desânimo. Mas aqui está a verdade que muitos não querem que você saiba. Identificar esses padrões já é o primeiro passo para quebrá-los. Quando você nomeia seu inimigo, ele perde parte de seu poder sobre você. Para compreendermos verdadeiramente a natureza desses ciclos opressivos, precisamos recorrer a fontes de sabedoria que transcenderam o teste do tempo. A Bíblia nos oferece insights profundos sobre esta realidade espiritual que enfrentamos diariamente. Em Mateus 17, 14 e 18, encontramos uma história reveladora. Um pai desesperado procura Jesus porque seu filho sofre de convulsões, caindo repetidamente no fogo e na água. Os discípulos já haviam tentado sem sucesso curar o menino. Jesus então repreende um demônio que sai do jovem e ele é curado instantaneamente. O que vemos aqui? Um ciclo repetitivo de queda, no fogo e na água, causado por uma influência espiritual negativa. Esta narrativa nos ensina algo fundamental. Ciclos destrutivos e repetitivos muitas vezes têm uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Não é coincidência que o apóstolo Paulo declara em Efésios 6, 12: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O filósofo cristão C.S. Lewis captou esta verdade em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, onde escreve: há dois erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode cair sobre os demônios. Um
é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Jesus Cristo nos ensinou a reconhecer a opressão espiritual não para vivermos com medo, mas para buscarmos libertação. Em João 8,32 ele afirma: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esta verdade inclui o reconhecimento de que forças espirituais negativas buscam nos manter presos em ciclos de derrota. Em Lucas 10,19, Jesus nos dá uma promessa poderosa: "Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Esta autoridade espiritual é nossa herança como seguidores de Cristo. O teólogo Neil T. Anderson observa que a batalha espiritual não é sobre poder, mas sobre verdade e escolhas. Quando identificamos os ciclos negativos em nossa vida como possíveis manifestações de opressão espiritual, não estamos nos rendendo ao fatalismo, mas reconhecendo a verdadeira natureza da batalha para podermos lutar com as armas corretas. Mesmo outras tradições filosóficas reconhecem esta dimensão. O filósofo Søren Kierkegaard falava sobre o desespero demoníaco, um estado em que as pessoas ficam presas em padrões autodestrutivos, incapazes de escapar por seus próprios esforços. Carl Jung reconheceu a realidade do mal como uma força objetiva, não apenas como uma construção psicológica. A verdade é que estamos em uma batalha espiritual real, e como em qualquer batalha, conhecer as estratégias do inimigo é essencial para a vitória. Agora que você compreende a verdadeira natureza desses ciclos opressivos, quero que saiba algo profundamente importante. Você não está sozinho nesta batalha, e mais crucial ainda, você não está desarmado. A mesma Bíblia que nos alerta sobre a realidade das forças espirituais negativas também nos garante nossa vitória sobre elas. Imagine por um momento como seria sua vida livre dessas correntes invisíveis. Aquela sensação de peso sobre seus ombros, substituída por uma leveza que você mal consegue recordar. Aqueles pensamentos de autodúvida e condenação, silenciados pela paz que excede todo entendimento. Aqueles relacionamentos tóxicos, transformados ou removidos de sua vida. Aqueles padrões financeiros destrutivos, quebrados de uma vez por todas. Esta não é uma fantasia inalcançável. É a realidade que Jesus Cristo veio estabelecer para você. Em João 10,10, ele declara: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Os ciclos destrutivos em sua vida são o roubo que o inimigo tem perpetrado, mas a vida abundante é sua herança legítima. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus permitiria que eu sofresse essa opressão? Esta é uma pergunta profunda que toca no mistério do mal e do livre-arbítrio. Mas saiba que mesmo nas lutas mais difíceis, Deus está trabalhando para seu bem. Como Paulo escreveu em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Suas lutas não são em vão. Cada vez que você reconhece um ciclo negativo e o confronta com fé e autoridade espiritual, você não apenas avança em sua própria libertação, mas torna-se um farol de esperança para outros que estão presos em batalhas semelhantes. Seu testemunho de libertação pode ser a chave que abrirá as portas da prisão de outra pessoa. Lembre-se, a maior mentira que o inimigo quer que você acredite é que nada vai mudar, que você está destinado a repetir esses ciclos para sempre. Mas a cruz de Cristo já estabeleceu sua libertação. Como diz 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sua história ainda está sendo escrita, e esses ciclos opressivos não são o capítulo final. Eles são apenas o cenário para um testemunho poderoso de restauração e redenção. Sua libertação não é apenas possível,
Ela já foi conquistada na cruz. Agora, cabe a você reivindicá-la. Chegamos ao momento decisivo, aquele em que o conhecimento se transforma em ação, porque entender a natureza dos ciclos opressivos é apenas o começo. Agora é hora de quebrar essas correntes de uma vez por todas. E quero compartilhar com você 3 passos práticos para a sua libertação espiritual, 3 chaves que destrancam as portas da sua prisão. A primeira chave é a submissão consciente a Deus. Tiago 4:7 nos ensina: submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Note a ordem: primeiro a submissão, depois a resistência. Quando você entrega sua vida inteiramente a Deus, suas decisões, seus relacionamentos, suas finanças, seus sonhos, você estabelece uma fundação inabalável para sua libertação. Comece cada dia declarando: Senhor, submeto-me completamente à sua vontade hoje. Minha vida pertence a Ti. A segunda chave é andar na verdade. 1 João 2:4 diz: quem diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. A obediência à palavra de Deus não é um fardo pesado, mas um escudo protetor. Cada mandamento é uma cerca de proteção, um limite sagrado que mantém as influências malignas à distância. Dedique-se ao estudo diário das Escrituras, não apenas para conhecimento, mas para aplicação prática, transformando sua mente e renovando seu espírito. A terceira chave é exercitar sua autoridade espiritual. Lucas 10:19 nos lembra que Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Esta não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Quando você confronta os ciclos opressivos em nome de Jesus, não está simplesmente repetindo palavras, mas ativando um poder que faz os demônios tremerem. Declare com ousadia: em nome de Jesus Cristo, quebro este ciclo de nomear o ciclo específico. Esta influência não tem mais poder sobre minha vida. Agora, quero que você faça algo prático. Pegue um papel e escreva os ciclos negativos que identificou em sua vida. Seja específico. Depois, queime este papel como um ato simbólico de libertação, declarando em voz alta: estes ciclos estão quebrados pelo poder do sangue de Jesus. Estabeleça também uma rotina diária de oração e louvor. A adoração não é apenas uma expressão de gratidão, é uma arma poderosa que estabelece a presença de Deus em sua vida e afasta as trevas. Quando você louva, as correntes se quebram. E não faça esta jornada sozinho. Encontre uma comunidade de fé onde possa ser fortalecido e onde outros possam orar com você e por você. Tiago 5,16 nos ensina que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Hoje é o dia da sua libertação. Não adie, não racionalize, não se conforme com as correntes. Jesus Cristo veio para que você tenha vida abundante. Reivindique esta promessa agora. Sua vida de liberdade e propósito está apenas começando. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa estar enfrentando batalhas semelhantes. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual. Até o próximo vídeo. Lembre-se, você foi criado para a liberdade. É hora de viver nela.